E aí pessoal, beleza? Eita aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre os kits Xeon. Faz muito tempo que eu não trago esse conteúdo. Aliás, esse foi um dos primeiros conteúdos que eu trouxe aqui no meu canal, falando sobre o meu kit Xeon. No caso, vai fazer quase um ano que eu fiz esse vídeo. Não somente isso, mas vai fazer quase 2 anos que eu tenho esse kit Xeon. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, falando sobre os principais pontos positivos. Mas não somente isso, mas um dos fatores que mais me preocupou quando eu comprei esse kit Xeon, que era a questão da durabilidade. No caso, quanto tempo esses kits durariam. Tem muito canal aí no YouTube que traz muito vídeo aí falando sobre desempenho, o excelente custo-benefício, entre outros vários pontos. Mas essa é uma plataforma antiga e muitas partes desses kits são antigos também, obviamente. E muitas coisas também são refeitas, são pego parte de outras placas-mães, de outras peças e são juntadas. Eu acredito que poucas sejam peças realmente novas. E foi um ponto que eu fiquei com muito receio ao comprar, que seria essa questão de durabilidade. E não somente isso, mas ele vai dar conta de todas as aplicações daqui para frente? Bem, então são esses temas que eu vou tratar aqui no vídeo e espero que vocês gostem. Bem, mas antes da gente partir para o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Bem, então agora chega a ação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Bem pessoal, para começarmos o vídeo, como eu falei, eu estou há quase 2 anos com ele. Olha só, eu fiz a compra em novembro de 2021. Só que obviamente até ele chegar, etc, foi ali por dezembro que eu realmente comecei a utilizar ele. E não somente isso, o meu cooler eu também comprei de lá e algumas outras peças. No caso, como eu falei, são quase 2 anos. E o que eu tive de problema nesses 2 anos com esse kit? Um outro ponto, o custo. Obviamente, como estava ainda em época de pandemia, esses kits estavam muito caros, digamos assim. Com esse valor, praticamente você compra hoje em dia um kit X99, olha só, o preço que ele estava. E não somente isso, eu ainda tive que pagar uma taxa dos correios, porque eu fui taxado sim. Então, pelo custo, estava alto. Só que na época também, as demais peças estavam muito caras por causa da pandemia. Então, realmente foi algo caro. E eu também não estava nas minhas melhores condições financeiras. Então eu estava buscando o melhor custo-benefício e eu arrisquei comprando esse kit. Obviamente eu tive sorte, não veio nenhuma peça com defeito, porque sim, existe essa chance, se você olhar nos comentários, em torno de 5, 6% das pessoas que compram, os kits vêm com problema. Mas é uma taxa muito baixa. Realmente é uma taxa baixa, mas pode acabar que você fique incluído nessa taxa. Então sim, existe essa chance. Então atente-se, não faça que nem eu. Eu tive sorte, mas poderia ter vindo um kit que não funcionasse. Aí eu estava lascado. Bem, então falando ainda do kit, como vocês podem ver, hoje o custo desse mesmo kit está na caixa dos seus R$286, praticamente a metade do preço, pessoal, do que eu paguei na época, isso há quase 2 anos atrás. E talvez ainda seja um bom custo-benefício? Bem, vai depender muito. E ele está trazendo um bom desempenho, no caso, para as minhas tarefas do dia a dia, que inclui desde jogos básicos até mesmo as edições de vídeo que o meu irmão faz. Então ele está tendo um desempenho legal. Não somente isso, eu faço as aulas ensino à distância, então essas tarefas básicas, obviamente, ele cumpre muito bem, que seriam basicamente assistir às aulas, então não é nada muito complexo. Mas como também eu estudo a parte de programação, então obviamente eu utilizo de vez em quando um pouco mais do desempenho dele. E na parte de edição de vídeo, obviamente, também vai judiar um pouco mais. Mas não somente dele, da placa gráfica também. Então, se você acha que isso aqui já estava caro na época, estava 500 e poucos reais, imagina a placa de vídeo. Eu tenho uma incrível GT 1030, pessoal. Sim, uma GT 1030. E na época eu paguei em torno dos 500 reais. Hoje em dia eu acho que está nessa faixa, mas na época não tinha placas comparáveis. Estavam muito caras. Se eu não me engano, uma 1650... estava na faixa dos seus R$2.000 e eu não tinha condições para comprar uma placa dessas. E eu estava querendo jogar na época, então obviamente eu comprei o que eu podia. E obviamente eu utilizei muito nesse período, tanto meu kitzinho quanto a minha placa gráfica, apesar dela ser antiga. E eu tive algum problema com esse kit? Pior que nenhum, pessoal. A única coisa, a maior dificuldade que eu tive na realidade foi um problema que eu desconhecia e que talvez você enfrente. Você está vendo esse slot aqui? Ele é tanto para SSD NVMe e para SSD SATA M.2. Só que eu acabei comprando o SSD SATA M.2 e não o NVMe, por engano, pessoal. É bobeira, realmente, apesar de eu saber muito dessa parte, eu comprei por engano, não vi a descrição e ó, schlau, né, fiz scheiße.
Você tá vendo essas pecinhas pretas aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó? Eu tinha que fazer a troca da locação desses pininhos aqui, ó, para aceitar o M.2. Então eu acredito que essa foi minha maior dificuldade. Obviamente, você provavelmente não vai fazer isso, porque não compensa você colocar um SATA M.2 aqui, pessoal, tá vendo? Compensa muito mais você colocar um SSD NVMe, que no caso já vem por padrão isso aqui. Eu coloquei um SATA M.2 aqui, no caso no SSD SATA M.2 aqui, e eu tive que trocar esse slot. Isso aí dá um trabalho, cara, se você não tem a ferramenta necessária. Então foi a maior dificuldade que eu tive com essa placa-mãe. Na questão de temperatura, eu nunca cheguei a medir a temperatura dessa placa-mãe, porque ela tá lidando com o kit. Olha só que estranho, pessoal. Foi alterado aqui o processador desse kit. No caso meu, ele não tem o 2670, ele tem o 2650. É bom até que eu vi isso aqui, pessoal. Mas esse que é o ponto. Ele tem um TDP de 95 watts, não esse aqui no caso, pessoal, o meu processador. Ele tem um TDP de 95 watts e tem 8 núcleos e 16 threads. E pra mim, cara, eu tenho uma refrigeração legal e eu nunca tive problema com isso. Em demais partes da placa-mãe, também não tive nenhum problema. Talvez a única coisa que eu enfrentei em si seja na questão de áudio, mas isso também eu acredito que foi alguma coisa errada que eu acabei fazendo ali. Mas como eu sou estudante aí na parte de análise de desenvolvimento de sistema, então sempre estou buscando alguma coisa diferenciada para fazer. Então eu fui mexer em alguns programas ali, fazer algumas modificações e acabei fazendo besteira na parte de áudio. Mas felizmente agora eu estou com o meu áudio funcionando normalmente. Mas isso daí são coisas, né, pessoal? Tive que instalar uma placa de áudio externa e eu não sei muito bem o que eu acabei fazendo. Mas está funcionando perfeitamente. Bem, de outros demais dessa placa-mãe, eu acredito que talvez o maior fator seja essa parte do aquecimento. Caso você tenha como medir essa temperatura, faça aí os testes, porque infelizmente eu não tenho um termômetro. E seria o mais recomendável eu fazer esse acompanhamento, né, pessoal? E aproveitando, pessoal, uma outra coisa que eu queria saber é caso você tenha um kitzinho, há quanto tempo você está com ele e se você enfrentou algum problema? Deixe aí nos comentários, pessoal, para a gente compartilhar essa informação. Porque realmente, como eu falei, essa foi a informação que mais me deixou receoso de comprar um kit desses. Porque realmente é um kit antigo, então dá receio sim, por se tratar de tecnologias antigas e não somente isso, de se tratar de peças reutilizáveis. Em questão de desempenho, pessoal, vou fazer um teste aqui no CPU-Z para vocês darem uma conferida. Aqui vamos fazer um teste, um comparativo. Porque, como eu disse, no meu dia a dia ele se sai super bem. Desde as tarefas básicas, que seriam ali assistir às aulas online, até mesmo a edição de vídeo, até mesmo quando eu estou programando. Então eu não estou tendo nenhum problema. E não somente isso, por incrível que pareça, eu não tive nenhuma tela azul com esse processador. Apesar que ele não era para estar rodando o Windows 11, né, pessoal? Bem, mas a gente sempre dá um jeito, né, pessoal? Inclusive eu tenho um vídeo ensinando a como burlar isso aí. Bem, mas isso é história para uma outra hora. Bem, o ponto é que, felizmente, nunca tive uma tela azul no Windows utilizando esse kit aí. Só quando eu fiz besteira. Como eu falei, eu fuço muito das coisas e faço besteira. Mas daí não foi culpa do kit, mas sim minha. Porque eu tava querendo fazer um dual boot com Linux. Só que eu não tinha ideia e não chequei que o boot do Windows estava num outro disco que eu formatei. Então quando eu fui ligar o Windows, simplesmente ele não dava luz. Por quê? Porque eu apaguei o boot dele. Mas daí não era problema com o sistema, né, pessoal? Foi erro meu. Bem, e eu alerto, né? Se você for fazer isso aí, cheque bem se o seu boot não está num outro disco. Caso você queira fazer um dual boot, ou até mesmo se você está querendo formatar um HD. Tome cuidado, hein? Eu fui fazer um processo semelhante de um amigo meu, e eu não sei porquê. Ele passou o boot para o HD que eu estava lá utilizando para fazer os testes. Então quando eu tirei o meu HD, simplesmente o sistema dele não dava boot e não começava a iniciar, porque o boot estava no meu HD. Esse realmente é um problema bem chato. Bem, vamos fazer um teste aqui, pessoal. No caso eu vou fazer com referência aqui. Deixa eu pegar um processador aqui. Aqui ó, um i7 de 8ª geração. E vamos comparar com esse processador. Eu vou fazer um pouco de silêncio, porque normalmente quando eu faço esses testes com o CPU, começa a travar tudo. O áudio fica muito ruim, a imagem começa a travar. Então eu vou fazer o teste agora e já retornamos. Olha só, pessoal, o benchmark já foi concluído aqui no CPU-Z. E como você pode ver, o processadorzinho ficou um pouco para trás. Temos que levar em conta também que eu estou gravando vídeo e tem outros softwares abertos, mas
por um processador antigo, até que ele se saiu bem, pessoal. E pelo custo também, como eu falei, é um custo-benefício legal. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso. Esse aqui é principalmente para falar desses pontos positivos e negativos que eu tive nesses 2 anos. Como eu disse, eu não tive nenhum problema muito complicado com esse kit, só a besteira que eu realmente fiz, e ele se saiu muito bem. Eu realmente consegui aproveitar muitas coisas gastando pouco. Mas é aquele negócio, pessoal, aquele risco. Hoje em dia eu não cheguei a fazer o cálculo para ver como que está a diferença de preço entre um kit desses e montando uma máquina, porque você tem que levar em consideração também. Você tem que levar em ponto também, porque apesar de você estar comprando no Brasil um pouco mais caro, você tem uma garantia um pouco mais interessante. Mas não somente isso, a questão de fazer upgrades na sua máquina. Nesses 2 anos eu não fiz nenhum, porque eu não precisei. Mas caso eu queira, existem poucos upgrades para eu fazer e que não são muito interessantes. Por exemplo, eu colocar mais memória, etc. Por exemplo, eu colocar um pouco mais de memória RAM na minha máquina. Talvez não convenha tanto. E trocar o processador não é muito interessante, pessoal, ainda mais com um kit desses aqui. Então, eu acredito que ele ainda vai aguentar um período bem interessante e eu espero trazer mais um vídeo desses aqui com os 3 anos utilizando ele. Eu achei muito interessante trazer um vídeo desses, porque como eu falei, tem muito canal aí no YouTube que traz um conteúdo bem interessante, pessoal, sobre os kits Xeon, faz testes, etc. Mas a questão da durabilidade, não só isso, eles utilizam esses kits no dia a dia, com quais são os principais desafios, etc, etc. Eu utilizo muito, hoje em dia não tanto, porque agora estou trabalhando em período integral, mas até o ano ali de 2022, praticamente inteiro eu utilizava 8 horas por dia. Tá entendendo, pessoal? Eu utilizava muito realmente a máquina. E ainda é utilizada bastante pelo meu irmão. Durante o dia e a noite eu estudo. Então é muito utilizado. Na questão de energia, o consumo de energia, porque é um ponto, por ele ser uma tecnologia mais antiga e de servidor ainda, consumo um tanto quanto alto. Mas como eu não estou utilizando 100% do desempenho, ele não está consumindo tanto assim, que é o máximo dele. Então grande parte das vezes não está nem utilizando 20% desse processador. Então acaba que também a temperatura e o consumo de energia não vão estar tão altos. Agora quando utilizar softwares que exigem muito desempenho, ele chegar a temperaturas elevadas e começar a consumir mais, talvez ele chegue lá naquele consumo dos 95 watts, etc. Então é aquela coisa, pessoal, vai depender muito da sua tarefa. E a questão da GT 1030, ela ainda está empurrando esse processador. Obviamente, ela é o limitador desse kit aqui, mas sem sombra de dúvida, eu estou conseguindo levar muitas coisas aí com esse kit. E espero, como eu disse, fazer o vídeo dos 3 anos com esse kit aqui, pessoal, porque vai ser muito interessante e vamos ver se ele vai aguentar até lá, pessoal. Espero que sim, porque é um conteúdo realmente muito interessante e, como eu falei, não teve nenhum problema assim crítico que eu tive. Então realmente eu estou muito satisfeito com o meu kit, mas hoje em dia eu não sei se eu compraria um kitzinho. Como eu falei, tem que fazer esses cálculos e você tem que levar essa probabilidade de risco do kit não vir funcionando. Obviamente, como eu disse, esses kits já estão pela metade do preço. Então até 200 e poucos reais, eu acredito que não seja assim um custo tão elevado. Mas na minha época, quando eu comprei, vocês viram que era elevado, 600 e poucos reais. Querendo ou não, é um valor significativo. Ainda na época, só trabalhava por meio período. Então tinha pouco recurso. Então é uma coisa que você tem que analisar e tomar muito cuidado quando você vai comprar. Não é como todo canal diz, são super incríveis. Eles realmente são muito bons, mas você tem que tomar esse cuidado. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.